Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Vou subir aí daqui a pouquinho, mais uma conversinha, o nosso papo de sábado. Aqui minha colinha está aqui do lado direito, aqui eu vou ficar olhando um pouquinho para o lado aqui para falar um pouquinho com você hoje sobre responsabilização e responsabilidade. Será que são coisas iguais ou são coisas diferentes, né? Mas antes, falar um negócio bacana. Uma irmã da igreja, uma amiga, deu uma ideia para nós fazermos um desses papos de sábado de forma presencial. Então, gostei da ideia. São Paulo, a gente teve uma notícia bacana de ontem para hoje. São Paulo, capital e Grande São Paulo, entram agora naquela escala do governo, na escala verde, ou seja, a igreja ela já pode reunir 60% dos membros e a abertura ela vai voltando aos poucos. Então, mais uma garantia aí que a gente tem, ainda com as precauções, né? Mas uma garantia que a gente tem para poder estar junto aí, né? Então vamos fazer um papo de sábado, sim. Vamos fazer um papo de sábado especial. No mês agora de novembro, nós vamos fazer, lá na sede da Igreja Batista Água da Vida. Ok? Então a gente vai avisando você em novembro. Vamos fazer um papo de sábado. Vai ser legal porque a gente vai colocar um tema bacana. Vai filmar, vai subir para o YouTube. Mas você vai ser convidado. Você que mora perto, que de repente está perto aí, quiser vir aqui, eu até aceito que você me pague uma pizza, tá bom? Eu vou fazer essa caridade aí. Se você quiser pagar pizza, vem, assiste o papo. Depois você vai lá, a gente vai num lugar aqui pertinho. E eu vou deixar você fazer essa gentileza aí, né? E eu faço esse sacrifício. E um outro amigo, um outro colega do seminário, que é a camisa do seminário, ele me deu a sugestão de um tema bacana, até para ser trabalhado no Três Dedos de Prosa, que é sobre depressão. Cristão sofre com depressão, sim ou não? Então nós vamos fazer eu vou acatar essas duas sugestões, já que o nosso papo de sábado ele é bem aberto e a gente está sempre aberto a sugestões aí. Então essas duas aí eu vou levar em conta, tá? Vamos fazer um papo presencial e vamos também falar sobre depressão. Mas hoje o nosso negócio é responsabilidade e responsabilização. Hoje é 10/10/2020. Hoje é um dia cabalístico. Hoje é um dia cabalístico, né? 10 mais 10, 20. Então 10/10 de 2020. 10 mais 10, 20 do 2020. Olha que interessante. Tem diferença entre os termos responsabilidade e responsabilização? Você pode até pensar que esse termo não existe, mas existe. Então, tem diferença sim. A responsabilização é a prática da responsabilidade. É você colocar a responsabilidade em prática. Então, é comum o ser humano tem essa característica de lançar a responsabilidade nas costas de outra pessoa. Então, é assim, a responsabilidade dele, que ele deveria cumprir, ele faz uma responsabilização nas costas de outra pessoa, né? Lançar consequências dos atos, das particularidades dele, principalmente quando esses atos são errados, são coisas erradas que ele faz, ele lança nas costas de outras pessoas. Um tempo atrás, coloquei um exemplo, eu ouvi um pai falando assim, olha meu filho aí, criado 18 anos, criei direitinho e tal, e depois chegam umas pessoas erradas e confundem a mente dele. Então veja bem, o pai cria o filho de 18 anos, ele, na visão dele, ele acha que é perfeitinho, porque o cara está dentro de casa, até os 18 anos, tem uma dependência total, absoluta do pai, então ele acha que ele criou direitinho, né? Há controvérsias. Mas, aí o camarada tem uma cabeça, estou num lugar aqui meio barulhento, o camarada tem uma cabeça, ele começa a pensar, começa a ouvir sugestões, começa a ser influenciado pelo meio que ele está e começa também a colocar em prática algumas coisas que ele pensa há muito tempo. Você não colocou ainda por uma questão aí de impossibilidade. Agora ele pode, então ele vai colocar essas coisas para fora. Mas o pai, ele faz uma responsabilização. Não, a culpa não é minha.
Eu criei direitinho, eu fiz minha parte, agora... Então veja bem, é fácil falar assim, lançar a carga nas costas dos outros, né? Dizer ao mundo, minha obrigação eu fiz, isso é fácil, né? Você está dando uma satisfação, está sendo um bobo, um tolo, porque você está se enganando, né? Você engana você mesmo, tá? Então, a criação, ela é limitada a quem esse filho ou essa filha encontrarão no futuro. É limitada aí, a criação. O cara encontra alguém, vamos colocar aqui uma situação mais drástica, né? Ele encontra uma amizade que trabalha com drogas, e não estou dizendo nem que ele seja um viciado, um dependente, mas ele fica acostumado a uma vida de facilidades, porque ele entra num mundo onde ele pode trabalhar com a droga, ele pode traficar a droga, e ele então, essa amizade, ele acha que a vida lhe proporcionou algo bom, porque ele vai ganhar dinheiro fácil. Então, é muito fácil virar para o mundo e falar, minha obrigação eu fiz, e as amizades fizeram isso com ele, né? Então, eu pergunto, então o que adianta criar e ensinar? Então pensa comigo, então nós somos tolos. O que adianta você ensinar e criar? Se lá na frente é uma sorte, é um jogo. Depende então de quem esse cara vai encontrar, né? Então, ele encontrou um assaltante, virou assaltante. Encontrou um traficante, virou traficante. Pensa bem que bobagem esse pai falou para mim. Ah, não, eu criei, eu fiz a minha parte, né? Eu sou nota 10. Aí cruzou com outras pessoas, mudou o comportamento. Então não é assim, né? Nós igrejeiros estamos cansados de assistir casos de criação dentro da igreja, igrejeiro, né? É uma expressão que eu uso muito. Nós estamos cansados de encontrar casos de pessoas criadas dentro da igreja, que já se tornaram jovens ou adultos, que de repente partem por caminhos absurdos, os mais absurdos possíveis, né? Totalmente avessos, totalmente contrários aos ensinos bíblicos e cristãos. Ensinos bíblicos e cristãos. Ensino bíblico e cristão, prática bíblica e cristã, nós igrejeiros achamos que é só crente que tem, um ou outro católico que tem, né? Nós estamos muito enganados. Existem pessoas por aí que nem conhecem direito à religião e têm uma conduta de vida bacana, né? Mas nós igrejeiros, nós costumamos dizer assim, a igreja fez, eu fiz a minha parte, agora chegou alguém aí e tumultuou todo o pensamento. Então esquecemos que existe uma troca de responsabilidades, Aí entra a tal da responsabilização, né? Ao atingir certa idade, a pessoa ela se torna um indivíduo tão responsável quanto aquele que ensinou. Responsabilidade, responsabilização. Então ele chega a um certo ponto da vida que você solta, e aí a conduta dali para frente é com ele, né? Dentro da igreja, na família, na sociedade, no ambiente geral, até nas brincadeiras e coisas afim. Então a responsabilidade ela deve ser chamada à casa, né, no sentido do indivíduo, Então você procura ensinar o indivíduo, procura orientar o indivíduo, procura passar para ele as responsabilidades que ele vai ter como cidadão dentro da igreja, no seio familiar, né, entre a sociedade, no ambiente em geral, onde vai haver essa troca. Então é muito fácil nós responsabilizarmos terceiros por atitudes erradas, por coisas erradas que nós fazemos. É muito fácil, eu repito, né? A gente pega e fala, fulano fez errado. Por quê? Porque eu ensinei direitinho, tal, e de repente vai e toma um outro rumo, uma outra forma de vida. Então, eu estou usando um exemplo e seguindo esse exemplo. Mas isso vale para várias coisas na vida. Às vezes fracassos do casamento, então um joga no outro, fracassos dos negócios, fracassos às vezes nas amizades, né? Na educação, como eu coloquei aqui, fracassos na igreja. A igreja ela é um conjunto de pessoas. Então nós encontramos muitas pessoas assim que são voltadas apenas para aquilo que elas fazem. Se esmeram, se esforçam apenas naquilo que fazem. E quando a coisa não dá certo, apontam para o outro, tá vendo? A minha parte eu fiz, né? Não é assim. A gente sabe que a vida não é assim.
Isso aí é tentar jogar uma carga que pertence a nós nas costas dos outros. E a gente percebe que a sociedade ela está caminhando muito aceleradamente para esse tipo de pensamento. Infelizmente eu digo isso, né? Infelizmente eu digo isso. Parece que o povo está realmente querendo jogar carga nas costas dos outros. Então, o nosso papo hoje, um papinho mais rápido, mais tranquilo aí, né? E pensar. A conclusão que a gente chega sempre no final do papo de sábado é: você tem que pensar. Como é que você está fazendo? Não é verdade? Eu estou, só para dar um exemplo, né? Coordenando alguns trabalhos dentro da Convenção Batista Nacional, como vice-diretor, e alguns trabalhos também dentro da Ordem de Pastores, coordenando exames teológicos, tal, onde os candidatos passam. Então, você tem uma responsabilidade. Qual a sua responsabilidade? Perceber o nível dos candidatos, né? Aí um dos candidatos pode passar e falar assim: poxa, a culpa foi dos caras lá que me examinaram, não só eu como outros que estão ali no exame teológico, né? Então ele procura jogar a responsabilidade. Então veja, a coisa é mútua. Eu tenho uma responsabilidade para com a entidade, para com aquelas pessoas que vão ali, para aqueles que se esforçam, que estudam, né? Há uma responsabilidade. Então alguém não pode chegar e pegar e jogar uma responsabilização, então, transferência de responsabilidade. A culpa foi daquele cara que foi muito severo. A culpa foi daquele cara que não quis deixar eu ir adiante. Tudo dando um exemplo muito atual, muito dia 10 do 10 de 2020, o dia cabalístico. Né? Será um dia de alegrias ou de tristezas? Um dia cabalístico. Então, tá dando um exemplo para que a gente possa entender um pouquinho mais. Papo de sábado. Vamos ficando por aqui hoje, um papinho mais rápido. A gente está normalmente conversando em 20 minutos, hoje nós vamos ficar aqui nos 13 minutos, tá? Avisando você, no nosso canal, no programa 3 Dedos de Prosa, vem um programa bacana aí, falando sobre o cristão, pode ser de esquerda, falando um pouquinho sobre esquerda e direita, não é comigo, é com um convidado especial, e já estamos preparando um para falar sobre aborto, principalmente envolvendo como casos de violência de menores, né? Tivemos aquela menina aí que foi violentada, foi abusada, veio a gerar um filho, então ficou aquela questão de aborta, não aborta. Então a gente vai ouvir opinião de psicólogos, opinião de pessoas que trabalham no meio, opinião de pessoas que são do meio espiritual, e vamos fazer um programa bem bacana, programa grande, vai ficar grande, que a gente vai ter um tipo de não vai ser um debate, vai ser uma colocação de ideias, tá? E esses dois temas aí, cristão pode ser de esquerda e direita, né? E a questão do aborto, até quando os limites, pode, não pode? Esses serão 2 episódios especiais do programa 3 Dedos de Prosa. Eu espero que você esteja me ajudando, divulgando o programa, se inscrevendo, pedindo para as pessoas se inscreverem, para as pessoas assistirem. Não adianta ter inscritos se as pessoas não assistem, não participam. Então fica lá no YouTube, dá para você assistir a hora que você quiser, o tempo que você quiser, assiste um pouquinho, depois assiste um pouquinho mais, um programa, outro. Se você gosta, coloca lá o positivo. Se você quer ser avisado quando o programa sobe para o ar, você coloca lá o sininho e você receberá a notificação quando nós tivermos programas novos aí no nosso canal, tá? Eu pretendo trabalhar com Papo de Sábado e com 3 Dedos de Prosa, pelo menos até o final desse ano. O ano que vem será um outro rumo, nós não sabemos como é que a coisa vai estar. Mas por aqui a gente fica feliz, pelo menos aqui na cidade de São Paulo, na grande São Paulo, parece que a coisa deu uma amenizada, graças a Deus, e a coisa vai retornando, a vida vai voltando conforme ela estava antes dessa pandemia aí, tá bom? Um abraço, meu amigo, que Jesus nos guarde, que Jesus nos proteja, que Jesus nos dirija. É aquilo que eu peço sempre. Fica o meu abraço carinhoso para você. Até o próximo Papo de Sábado.